Oi, gente! A paz do Senhor, boa tarde, boa noite, bom dia para você que está assistindo essa aula. Essa aula é referente ao capítulo 2 do livro de Hebreus. Nós já tivemos a aula introdutória, nós já tivemos também a aula 1. Meu nome é Ivna Carla, @Ivna Carla no Instagram, tá? E eu quero pedir a você que dê o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você não perca nem mais uma aula dessa, tá? Porque nós vamos até o final e nós estamos agora iniciando a aula 2 de Hebreus. Eu vou reforçar para você. Pegue Bíblia Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que eu vou usar, papel e caneta, mas antes nós não podemos continuar sem pedir a ajuda do Espírito Santo. Lembrando do nosso propósito, que nós fizemos de jejum e oração para que o Senhor aumente a nossa fé e dilate o nosso entendimento, e eu tenho certeza que você já vai sentir diferença nessa aula. Vamos orar ao Senhor? Espírito Santo de Deus, Pai da eternidade, Senhor dos senhores, nós estamos na tua presença. Bendito, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Nos direciona agora nessa aula, para que nós possamos glorificar o teu nome e sairmos daqui edificados. Visita cada cantinho, cada servo seu, cada casa, cada carro, cada interior, Senhor. Talvez alguém está assistindo essa aula de um leito de um hospital, ou de cada cadeira de um hospital. Visita este ambiente também. O Senhor é Deus de perto, Deus de longe, Deus dos vales, Deus dos montes. E nós te pedimos que o Senhor fique conosco. E nós te agradecemos porque bendito é o Senhor, bendita é a tua palavra, bendito é o teu Filho Jesus. Nós te glorificamos, te exaltamos e pedimos, fica conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Gente, vamos lá? Capítulo 2, eu tô com o cabelinho preso aqui para facilitar, para não ficar movimentando muito. Nós estamos no capítulo 2 e vocês veem como que a Bíblia é interligada? Eu tô batendo nessa tecla com vocês sempre, dizendo, pessoal, a Bíblia é interligada, né? Então as coisas aqui, elas são interligadas. O que a gente vai dizer? Que o capítulo 2 ele tem 18 versículos, mas ele começa com uma palavrinha de nexo com o capítulo 1. Ele começa dizendo, vamos lá? Versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A Bíblia podia não ter feito o que ela vai fazer agora, mas ela fez. Porque os versículos abaixo justificam o versículo 1. Mas se você entendeu todo o capítulo 1, você vai entender este versículo 1, capítulo 2. Tá? Por quê? Portanto, ou seja, todos os argumentos que foram apresentados a vocês, todos os argumentos que foram apresentados no capítulo 1. E qual que é o principal argumento? Cristo é Deus. Ele é o Messias. E ele é superior aos anjos. Então, este argumento é suficiente para que você retenha essas informações no seu coração, para que você não se desvie da sã doutrina e para que você preste atenção em tudo aquilo que ele disse. E não somente isso, mas também tudo aquilo que Deus disse desde o princípio. Deus é um Deus verbal, ele fala, ele criou o mundo pela sua palavra e ele fala conosco. Ele podia ter deixado vários sinais, ele podia ter deixado várias coisas, mas ele deixou sua palavra escrita para que ela fosse a ponte de revelação e acesso através da pessoa de Jesus entre o nosso total desconhecimento de Deus e o conhecimento dele através da sua palavra. Então é a palavra que nos faz nos relacionar com Deus. É a palavra que nos traz a consciência da nossa situação pecaminosa e que traz também a consciência a nós da graça de Deus dispensada a nós pelo plano da salvação aqui exposto, porque o plano da salvação ele é exposto na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? Começa com misericórdia, termina com misericórdia. O homem começa pecando, termina precisando da graça de Deus. E a Bíblia, ela não esconde
fraquezas humanas. Então a gente vai lendo e vai vendo que heróis da fé, heróis de guerra, né? Como por exemplo Davi, eles confessam seu pecado diante de Deus. Nós vamos nos identificando com a Bíblia, né? Então o nosso Deus, que é um Deus verbal, né? O nosso Deus, que ele é um Deus que deixa para nós toda a escritura através de palavras, né? Ele podia ter deixado um cenário cheio de anjos que conversariam conosco. Ele podia ter deixado algum, sei lá, algum sinal no céu, né, para que nós pudéssemos conhecê-lo, alguma trombeta que tocaria todo dia, mas ele preferiu deixar escrito. Essa é a via de comunicação de Deus. Então a palavra, ela nos rege. A palavra tem poder de vida e tem poder de morte. Então nós entendemos que a fala de Deus, desde o início, né, até a consumação dos séculos, ela é que vai nos dar escape ou nos condenar. É a fala de Deus que vai trazer para nós um entendimento. É a fala de Deus, é o conhecimento bíblico, que na medida que nós fomos lendo, nós vamos dizendo assim, como eu sou pecador e miserável. E ao mesmo tempo que nós fazemos isso, nós nos deslumbramos com a presença de Deus. Nós fazemos assim, poxa, Deus era alguém que eu vislumbrava de longe, adorava, referenciava. Mas quando eu mergulho na Bíblia, quando eu vejo quem ele é de fato, não cabe em mim. O meu contentamento, a minha admiração é uma palavra até fraca, né? Eu fico estupefado perante tamanha grandeza, tamanha santidade, tamanha glória, né? Então, ele está dizendo, poxa, por que vocês não se atentam? Não fiquem atentos com diligência. Sabe o que é diligência? Diligência é o seguinte, olha só. Diligência é você colocar uma meta. Deixa eu usar um exemplo aqui que todo mundo vai encaixar. Eu preciso emagrecer 5 quilos. Eu preciso emagrecer mais, tá? No meu caso. Mas vocês vão falar, eu preciso emagrecer 5 quilos pra ter um casamento pra mim daqui a 30 dias. Aconteça o que acontecer. Sua roupa tá comprada, tá no guarda-roupa. Você precisa vestir essa roupa. Se você não emagrecer, né? Você não vai entrar na roupa, não vai no casamento. Ou, se o médico disser assim, se você não perder peso, você vai ter que fazer uma cirurgia semana que vem, mês que vem. Você não tem escolha. Então você vai perseguir aquela meta de perda de peso, vai perseguir aquela meta de entrar no vestido, de se arrumar, de ter saúde, até você conseguir. Isso é diligência. Aí olha a nossa diligência. Abre a Bíblia, li, nananana. Ai, não entendi, eu não tenho chamado. Isso não é pra mim. Ai, eu não vou. Ai, vou deixar isso. Ai, teologia. Ai, tá bagunçando minha cabeça. Não pode. Gente, pelo amor de Deus. A Bíblia tá dizendo assim, olha. Convém-nos. E olha, esse convém é um jeito gentil de Deus falar. Né? É um jeito gentil. Porque, na verdade, é questão de vida ou morte. Convém-nos atentar com mais diligência. Ou seja, preste atenção. Até você conseguir. Ore! Até você ser mais santo. Ore até você conseguir entender isso aqui. Você vai errar. Você vai entender errado muitas vezes e raso. Mas não desista. Porque para as coisas que já temos ouvido. O que nós já temos ouvido? Então, olha só, os destinatários primários, que são os hebreus, o que eles ouviram? Eles ouviram a manifestação da glória de Deus através de vários modos, né? Meu microfone tá ligado? Tá. De vários modos diferentes, eles ouviram a manifestação de Deus, eles viram a manifestação de Deus, mas mais do que isso, agora no Novo Testamento eles viram a Jesus. E nós também vemos a Jesus pela fé e pela leitura da palavra, pela comunhão com o Espírito Santo, pela oração, pela intimidade com Ele, pelo relacionamento com Ele, nós o vemos. E um dia nós o veremos face a face. Mas, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque é muito fácil. Mas você com dinheiro na conta, com plena saúde, com a televisão de 75 polegadas, com um prato de brigadeiro, um balde de pipoca e uma Coca-Cola gelada, você não quer mais nada. Você vai orar. Você vai ler Bíblia. Aí vem um Espírito Santo e dá um temor, uma sacudida no seu coração. Você fala, opa! Em tempo algum. Porque a Bíblia diz, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem
as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade vão me afastar do amor de Deus. Romanos capítulo 8. Mas eu sei que o tempo da bonança, ele é muito bom para me afastar. Para deixar minha fé amornar, esfriar, né? E ele disse assim, poxa, ele desceu, ele encarnou, ele se fez homem, ele virou gente, ele habitou entre nós, ele deu sua própria vida, ele ressuscitou, se assentou à direita de Deus. Ele é Deus, ele deu o seu sangue e você tá aí, titubeando, cuidando de tantas coisas, menos do que importa. Nenhum tempo se desvie da palavra. O que é se desviar? É sair do prumo, é sair do rumo, é sair do caminho. Aí você pensa tanta coisa, porque vem uma avalanche de coisa que você começa a pensar. Por quê? Porque o caminho do Senhor, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, é aquilo que é expresso no Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão, que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a vontade do Senhor é que aquele que é santo se santifique-se mais. E a vontade do Senhor é que você se transforme pela renovação do seu entendimento. E a vontade do Senhor é que você entre com ousadia no trono da graça. A vontade do Senhor é que você tenha fé e fé aumentada. A vontade do Senhor é que você tenha poder de pisar em serpentes e escorpiões, que cumpra o ID de anunciar o evangelho e que você também, no nome do Senhor, expulse demônios, fale em novas línguas, pegue nas serpentes, coloque a mão sobre os enfermos e cure os enfermos. É tanta coisa que é da vontade do Senhor. E como que nós vamos alcançar esse patamar de sermos feitos verdadeiramente cristãos se nós não atentarmos para aquilo que é falado a nós, que é o ponto de partida para a nossa mudança, né? Porque se a palavra, versículo 2, falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Você lembra quando ele diz assim, olha, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição? Eu posso citar alguns exemplos. Você lembra quando os anjos foram à casa de Ló e falam, Ló, você tem que sair daqui, rapaz, eles vão destruir Sodoma e Gomorra. Aí Ló, mas tem que chamar meus genros. Ló, é pra ontem, Ló. Vai chover fogo nessa cidade, cara. Ah, mas não sei o que, mas não sei o que. Os anjos pegaram na mão de Ló, do justo Ló, e puxaram ele pela mão. Não, olha pra trás. Escapa-te pela própria vida. Hoje, gente, tem hora que a gente precisa escapar pela nossa própria vida. É tanta coisa que nos distrai o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É pela nossa própria vida. Se tua mão escandalizar, corta fora. Se o seu pé te escandalizar, corta fora. O reino dos céus é tomado à força, a Bíblia diz. Isso significa, gente, que nós precisamos entender que nós estamos em uma zona de guerra, em um campo de guerra. Ah, se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos por alguns segundos e nós veríamos tamanha guerra que nos rodeia, nós não ficaríamos tão confortáveis, né? Deixa eu falar mais um pouquinho a fundo. Nós não ficaríamos tão confortáveis no nosso próprio intelecto. Nós não ficaríamos tão confortáveis na nossa própria segurança, nos apoiando no nosso próprio entendimento, buscando ferramentas e ferramentas que não salvam. Enquanto nós estamos bebendo águas rotas de poços parados, a fonte de água viva está jorrando. Aquele que tem sede, disse Jesus, venha a mim e beba. Eu sei que conforme o Espírito Santo vai nos orientando, nós entendemos que
A pergunta dele é uma pergunta retórica. Como escaparemos nós? Como você vai escapar? Se não atentarmos para uma tão grande salvação. A salvação, a palavra salvação por si só, ela já é autossuficiente. Mas aqui o Espírito Santo quer dar uma sacudida na nossa alma e diz, grandes, o que Jesus faz é tão grandioso. E ele está nos livrando de uma coisa tão grande também. De um castigo eterno. De um sofrimento tão iminente. Que é tão real. Tira seus olhos do celular. Tira seus olhos da confusão. Tira seus olhos da mágoa. Olha para ele. Olha para a cruz. Deus não desperdiça o seu poder. E ele está falando desde a sarça. Ele está falando desde as estrelas. Quando ele chama Abraão e diz, olha para elas. Ele está falando nos altares erigidos, ele está falando quando manda fogo do céu para Elias, ele está falando quando dá visões a Ezequiel, ele está falando quando fala com Malaquias, ele está falando quando manda Oséias tomar uma mulher de prostituições, ele está falando quando manda Gabriel na casa de Maria, ele fala através de uma manjedoura e por fim nos fala pela cruz. Há uma grande salvação. Em paralelo a ele falando, a ele falando, a ele falando. Estão os homens matando, os homens adulterando, os homens prostituindo, e ele falando. Os homens virando as costas, construindo postes a Baal, e ele falando. Os homens construindo bezerro de ouro, e ele levantando nuvem de glória. Os homens fazendo altares em Sodoma, e ele procurando altares na casa de Abraão. Os homens desprezando a Deus. Os homens caindo em imenso pecado. E o Senhor está o tempo todo falando, eu estou aqui, estou pronto para salvar, estou pronto para livrar, estou pronto para amar, estou pronto para tirar vocês desse inferno que vocês vivem, que não é literal ainda, que o inferno literal ele existe, é um lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e seus demônios e todo aquele que não estiver o seu nome escrito no livro da vida. Ele existe, mas essa falta, essa ausência de Deus que muitos vivem agora, ele está dizendo, eu tenho escape. Ou vocês acham que salvação é só lá no céu? Salvação é aqui agora. Salvação é andar com ele agora, é ser livre do pecado agora, é ser perdoado agora. Como escaparemos nós? Porque essa salvação foi anunciada pelo Senhor no princípio. Gênesis 3,15, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Deus é o primeiro pregador do evangelho, não foi Noé, não foi Abel com seu sangue. O primeiro pregador do evangelho foi o próprio Deus. Gênesis 3,15, o evangelho, as boas novas de salvação foram anunciadas pela primeira vez e depois confirmada pelos que ouviram, testificando, versículo 4, também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos pela sua vontade, enquanto o povo do Antigo Testamento via manifestações e sinais no céu, na terra, nos montes, né, através de visões, aparições de anjos, o Novo Testamento que é ativado pela fé em Jesus, o povo aqui do Novo Testamento, agora eles não veem só sinais e milagres, eles veem também dons do Espírito Santo. Eles mandam que um coxo se levanta, o coxo se levanta, eles mandam que uma mulher que está morta se levanta e a mulher se levanta, eles curam, né? A sombra cura, o lenço cura, eles falam em novas línguas e a igreja do Senhor vai se expandindo, né? Eles têm profecia, eles têm línguas estranhas, eles têm os dons do Espírito Santo, que a Bíblia é enfática em mostrar e dizer que ele distribui a quem ele quer, né? Então, sinais estão vivos e visíveis desde a criação do mundo. Sinais da salvação e do poder operante vivo do Senhor. Versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Que mundo é falado? Não tem nem uma igreja que é viva, que é cheia de dons, como a igreja primitiva era cheia de dons, né? Que não fale do céu. Que não fale da salvação, que não fale do arrebatamento, que não fale do corpo transformado, né? Aquilo que é. Então,
Nós vemos Pedro falando sobre isso, né? Nós vemos Paulo falando sobre isso, escritor de 13 dos livros do Novo Testamento. Pedro, né, que escreve 3, não, que escreve 2, né? E Pedro falando também, João falando. João escreve o Evangelho de João, João escreve o Apocalipse, escreve 1º, 2º, 3º Epístola de João, escreve 5 livros no total, todos eles falam do céu, né? Então é impossível ser cheio do Espírito Santo, falar em novas línguas, rodar, rodopiar, se você não tem saudade do céu. Se você não espera todo dia ansioso pelo céu. Ah, gente, vamos orar para ter saudade do céu. Vamos voltar a ter saudade do céu, porque não foi aos anjos que sujeitou ao mundo futuro. Ou seja, apesar dos anjos terem uma participação significativa na questão da revelação de Deus, e eles são espíritos ministradores, né? Foi a ele que ele sujeitou todas as coisas, que ele domina todas as coisas, ele domina céus e terra, né? Mas em certo lugar, versículo 6, esse certo lugar é o Salmo de número 8, ok? Salmos 8. Salmo, gente, não tem capítulo. Salmo capítulo 8, errou. Não é. Salmos 8, ok? É o único livro da Bíblia que você não vai falar capítulo, você vai falar somente Salmos, ok? Então, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, o constituíste sobre as obras das suas mãos. Ou seja, tudo foi criado pela palavra, né? Céus, terra, animais, árvores foram criados pela palavra. Mas quem é o homem? Então o Salmo 8 é um salmo totalmente antropológico, ou seja, a doutrina do homem, onde o autor, ele questiona: quem é o homem? Como é que eu sou insignificante e o Senhor ainda se lembra de mim? E na nossa constituição, né, corpo, alma e espírito, nossas limitações, nós fomos feitos inferiores um pouquinho do que os anjos. Somos imortais, né? Por mais que o nosso corpo vai permanecer um pouco na sepultura e no pó da terra, naquele grande dia o corpo também será ressuscitado. Agora, os anjos também são imortais, mas os anjos tiveram um início. Como o homem também teve um início, como eu tive um início, você teve um início, mas de glória e honra o coroaste e constituíste a obra de suas mãos. Deus teve um envolvimento pessoal na criação do homem. Ele com suas mãos, né, eu estou usando aqui a antropomorfia, que é dar forma a Deus, né? Deus é espírito, mas quando eu falo que Deus pegou com suas próprias mãos o pó da terra, eu estou usando um recurso de linguagem bíblica que é chamado de antropomorfia, que é atribuir a Deus características humanas, né? Como braços, pernas, ouvidos, boca, olhos, né? Então, Deus, ele pega o pó da terra, faz um bonequinho de barro, ele sopra nas narinas, né? Então ele tem um envolvimento íntimo na criação do homem, um envolvimento muito pessoal na criação do homem. E todas as coisas, né? O homem, ele domina sobre toda a criação, foi dada ao homem essa autoridade. Ah, por que o homem destrói a criação? Ele destrói porque ele tem autoridade, né? Ele destrói porque ele pode. Né? Ele destrói porque ele é um ser pensante, racional. A ciência se multiplica porque Deus deu ao homem capacidade, porque o homem não pode ter nada se do céu não lhe foi dado. Né? Então o homem, ele tem essa capacidade para abençoar, para destruir, para edificar. Ok? Agora, no versículo 8, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Professora, deu um nó. Deu um nó porque parece que ele estava falando dos anjos, depois dos homens, agora está falando de Jesus, não estou entendendo nada. Calma. No original, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo em grego koiné, tá? Essas línguas são línguas mortas, tal como foram escritas, elas não existem mais. O hebraico, por exemplo, ele é lido da direita para a esquerda, não tem vogais,
não tem, por exemplo, exclamação, parágrafo, numeração. Toda essa numeração que você vê aqui de versículos, de capítulos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, foram feitos por depois, né, lá da Septuaginta, que é toda a tradução do hebraico para o grego, foi feita nas edições, nas traduções para facilitar o nosso estudo, tá? Então, separar por capítulos, por versículos, por ponto, vírgula, exclamação, interrogação, isso é um trabalho dos tradutores. Isso não altera o texto bíblico na sua essência, mas facilita a nossa compreensão. Certo? Porque o hebraico ele não tinha, o grego ele não tinha tantas formas de leitura como, por exemplo, o português, mas o trabalho dos tradutores que levavam séculos, né? Trabalho de analisar texto, contexto, traduzir, procurar uma palavra equivalente na outra língua, né? Ele facilitou muito para nós. Mas mesmo assim, existem trechos que se tornam um pouco confusos se você não parar e separar e entender que muitas vezes os textos bíblicos eles não seguem igual sua professora de redação mandava você fazer na escola. Começo, meio e fim. Não. Muitos textos bíblicos, eles mudam as ideias constantemente. Então eles vão lá, voltam cá, vão lá e voltam cá. Tá falando de uma coisa, vem falando de outra, mas são assuntos que se complementam entre si. Não são assuntos que estão isolados, são assuntos que estão dentro do mesmo contexto. Agora, para quem é acostumado a ler, né? Li sobre isso, fechei essa caixinha. Li sobre aquilo, fechei outra caixinha. Agora eu vou abrir uma outra caixinha e vou... A Bíblia não funciona assim. Você precisa o tempo todo prestar muita atenção e entender para onde o texto está te levando. Então ele citou aqui o Salmo 8, ok? E agora ele vem falando de Jesus. Basicamente a ideia do versículo 8 e 9 é o seguinte: vocês têm a ideia, hebreus, de um Jesus agora, né? Vocês creem em Jesus. Lembra que todos esses hebreus são hebreus convertidos ao evangelho, tá? Não são hebreus ainda que não aceitaram a Cristo. Tudo que é para crente, certo? Então vocês têm uma ideia de um Cristo que está simplesmente ali sentado à direita do Pai, glorificado, mas vocês esquecem que tudo está sujeito a Ele, na hora e no momento certo. Ele vai dar fim a todas as coisas nessa terra. Ele vai abrir os selos, ele vai abrir os 7 selos, vai mandar derramar 7 taças, tocar as 7 trombetas, ele vai arrebatar a igreja. E tudo isso, tá? Está no domínio dele. Céus e terra estão no domínio dele. Vocês parecem que agora vocês não estão vendo muita intervenção do Senhor. Vocês veem lá um Deus que já parece que já até fez tudo que tinha que fazer, mas não, tem muita coisa para ele fazer ainda, certo? Então no versículo 10, ele diz o seguinte: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, quem é? Aquele que para quem são todas as coisas e mediante tudo que existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então está falando aqui de Jesus. É o príncipe da salvação. Convinha, ou seja, é soberania de Deus. Então, quando no Novo Testamento você vê essa palavra, convinha que Deus fizesse, convinha que ele sofresse, convinha que por angústias, quer dizer que Deus determinou assim, é por isso que convém. Porque é simplesmente isso, é simplesmente isso. Ele determinou assim, que por meio do sofrimento do Filho de Deus, ele trazendo muitos filhos fossem trazidos à glória. Versículo 11. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, quem nos santifica? Jesus. Quem é santificado? Os crentes. São todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Ah, gente, porque ele nos santifica, ele não se envergonha de chamar de irmãos. Tá vendo ali aquela professora de teologia ali? Toda errada. Tem dia que quer quebrar uma cadeira dentro de casa, tem dia que grita, tem dia que se esquece, solta uma mentira, tem dia que fica nervosa, tem dia que peca sem ver, mas aí o Espírito Santo tá lá. Ela é adotada pelo Senhor. E ele nos considera irmãos. É por isso que nós nos chamamos de irmãos. Por que nós nos chamamos de irmãos? Porque somos filhos do mesmo Deus, professamos a mesma fé e somos irmãos de Jesus, o herdeiro de Deus. Somos filhos, ele é filho legítimo, nós somos filhos adotivos.
certo? Versículo 12, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Veja que o autor aos Hebreus é uma pessoa que entende muito do Antigo Testamento. Isso é uma coisa muito normal entre os hebreus. Por quê? Porque os hebreus, eles sabiam, né, muitas vezes, principalmente os meninos hebreus, eles eram instruídos a guardar a lei, né? Então, muitas vezes, isso tinha que ser feito de maneira oral, ou seja, mães passavam para os seus filhos e filhas, principalmente para os filhos, e eles tinham que ter versículos guardados aqui na mente. Tanto que o Salmo de número 1 diz: e na sua lei medita de dia e de noite, quer dizer um homem que fica balbuciando ali a palavra de Deus. Ou seja, sabe quando você fala baixinho, repetindo baixinho, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está fazendo isso para memorizar. Ou seja, essa meditação, no original, ela quer dizer que a pessoa mexe os lábios o tempo todo repetindo a lei do Senhor, repetindo a palavra de Deus para que o seu cérebro guarde, o seu coração aceite, certo? Então, ele diz assim, olha só, ele cita sempre salmos aqui, ele cita o Antigo Testamento, ele diz, olha, em algum lugar está escrito, ou seja, dizendo, ó, anunciar-te-ei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Ele está parafraseando outros textos, trazendo a memória. Então, olha só, sabe, Hebreus, aqueles textos que vocês liam, sabe quando no Antigo Testamento está escrito isso e aquilo outro, que vocês têm um costume de verbalizar e de memorizar? Esses textos está falando a respeito de Jesus. Estes textos está falando a respeito do Salvador, certo? Olha só, e livraste e visto. Como os filhos, agora eu estou no versículo 14, e visto, preste muita atenção nesse versículo 14, como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo. Gente, vamos lá. E visto que como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Vamos lá, 2 elementos, carne e sangue. Quando eu digo carne e sangue, eu lembro de uma coisa, ser humano, humanidade. Você tem carne e sangue. Porque você tem carne e sangue, você é constituído humano. Certo? Então, eu trago nesse texto a primeira ideia. E visto, ó, ele participou das mesmas coisas, carne e sangue. Então, ele se fez homem. Ok? Agora, uma pergunta. Por que que Jesus teve que se fazer homem? Por quê? Olha só, os filhos participam da carne e o sangue. Está falando da ceia do Senhor. Por que que nós participamos da carne e o sangue do Senhor de maneira simbólica, né? Na ceia do Senhor? Por quê? Primeiro, porque ele ordenou assim. E segundo, porque nós precisamos lembrar que carne e sangue simboliza ser humano, tá? Simboliza humanidade. Deus é espírito, carne e sangue é ser humano. Quando ele diz, né, este é o meu corpo que é partido por vós, e quando ele diz, né, este é o novo testamento do meu sangue, ele está dizendo assim, olha, o que eu estou prestes a sofrer na cruz, não teatro não. O que eu estou prestes, o sangue que está prestes a ser derramado no Calvário, não é sangue de mentira não. Não é uma representação e não é uma visão dada àqueles que estão lá. Eu realmente estou aqui presente em carne e sangue. O meu sangue que vai escorrer vai fazer com que eu me sinta fraco. O meu corpo que vai ser dilacerado vai trazer dor à minha pessoa. Então, isso aqui é o símbolo do meu sofrimento. E através desse sofrimento, eu perdoei vocês. Eu santifiquei vocês. Então, lembre-se que por causa da minha dor, vocês são participantes comigo. A ceia do Senhor, ela fala duas coisas. Ela fala primeiro de comunhão, mas ela fala também de sermos participantes das aflições do Senhor. Né? Ah, Jesus sofreu lá, então vou ficar confortável aqui. Não, senhores, não, senhoras. Jesus sofreu lá e ele nos convida a sofrer com ele, a chorar com ele, a ser humilhados por causa dele. Ele nos convida a participar da cruz com ele. Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, todos aqueles que são filhos, eles não só praticam um rito de comunhão com carne e sangue, mas eles confessam que Jesus Cristo veio em carne e morreu por nós. Porque na balança da justiça de Deus, né? Você pensa numa balança de 2 pratos, daquelas de antigamente, ela foi desnivelada.
E o sangue de bodes e cordeiros não é capaz de nivelar a balança de Deus. Porque é o homem que pecou, o homem que tinha que pagar. Mas para o homem pagar, o homem tinha que ser santo e sem pecado. Não existia ninguém santo e sem pecado. Até que o próprio Deus, santo e sem pecado, virou homem para morrer em nosso lugar. É por isso que ele teve que ser homem. Porque a balança da justiça de Deus precisava sacrificar um inocente da mesma espécie que pecou. E não foi bode que pecou, não foi ovelha que pecou, não foi passarinho que pecou. Quem pecou foi o ser humano. Então ele teve que se fazer carne. E quando ele se fez carne, quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, é um ser humano real. A morte dele é real, o coração dele parou de bater, do seu lado saiu água e sangue. Ele realmente sentiu dor, ele realmente sofreu. Aí tem gente com uma teologia esquisita, com uma heresia do inferno, que diz assim, não, Deus não morre não. Você acha? Jesus só suportou a cruz porque ele é Deus. Jesus só suportou a cruz porque os anjos estavam ali em volta. Se fosse... Não, gente. Todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, seja anátema, seja maldito, está escrito. E o espírito do anticristo é esse, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Então tem gente que acha que Jesus é uma aparição holográfica. Tem gente que acha que Jesus é um ser, né, que não era real. E quando ele ressuscitou em corpo glorioso, como nós ressuscitaremos um dia em nome de Jesus. E Tomé não creu nisso. Aí ele diz, Tomé, olha aqui, toca. Olha a ferida do lado, olha as minhas mãos. E a maior briga da igreja, mais uma vez, nos seus anos de início, né, nos primórdios da igreja, foi essa. Alguém dizendo que Jesus não sofreu na cruz. Alguém dizendo que o sangue dele não era real. Alguém dizendo que ele não veio em carne. E aqui nós estamos entendendo como os filhos participam da carne e o sangue. Os filhos só podem participar da carne e o sangue porque Jesus se tornou humano. Os filhos participam da carne e o sangue, também ele participou de todas essas coisas. Para que pela sua morte, aniquilar. Sabe o que é aniquilar? Aniquilar é produzir uma ferida mortal. Quando, em Gênesis 3,15, Deus prega o evangelho pela primeira vez, ele diz assim, olha, da semente da mulher, da serpente, né? Tem como se da serpente tem uma descendência, da mulher tem uma descendência, né? Então, a descendência da mulher simboliza todos os salvos em Cristo, a descendência da serpente, todos, por exemplo, aqueles que não creem em Jesus, que trabalham a favor do diabo, por exemplo, né? Então, vamos lá. Olha só. Então, ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O que causa a morte? O pecado. Tiago é o lugar de vocês estudarem isso, tá? Quem fizer o curso de teologia vai saber. Olha só. O pecado, sendo consumado, vamos lá, vamos abrir um parênteses, gera morte. Certo? Então Deus criou Adão e Eva lá como homens que ainda, né, seres humanos que ainda estavam conhecendo a Deus, só que Deus, eles não tinham um dia da morte, de descer a sepultura, né, de voltar para o pó da terra. E eles também não eram separados de Deus. Eles eram íntimos de Deus. Eles viam Deus, falavam com Deus, conversavam com Deus, ouviam Deus. Mas agora o que aconteceu? Agora eles pecaram. Por que eles pecaram? Vamos voltar para o princípio? Gênesis é o livro das origens e dos princípios das coisas. Vamos voltar lá? Tá o diabo conversando, o diabo lá encarnado na serpente, dentro da serpente, conversando com Eva. Eva, olha lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é que ela é bonita, né, menina? Como é que ela é suculenta? A Eva olhou. Poxa, bonita, suculenta, deve ser boa. Pegou e comeu. Certo? Quando a Eva fez isso, ela deu o fruto para Adão. Adão também comeu. Foram abertos os olhos de ambos. Naquele momento, ligou um botão de start no organismo dos dois. Programados para morrer. Então agora eles são programados para morrer. Vai cair aqui, ó, o colágeno vai acabar. Cabelo branco, Eva. Vontade de dar uns tabefe. Olha, cabelo branco.
ruga. Não adianta botox, minha filha. Não adianta botox, peeling facial. Não adianta, minha filha. Você vai virar pó. Tá? Então você vai virar pó. E outra coisa, cadê Deus? Cadê Deus? Não temos condição de chegar perto de Deus. E o afastamento dele eterno é a segunda morte. Aí eu vejo Jesus, o Nazareno, parado na frente do túmulo de Lázaro, sentindo aquela carniça de morte que diz que é um dos cheiros piores, mais fétidos do mundo. Jesus está sentindo aquele cheiro e talvez ele pensa, ele olha e diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus chorou de compaixão, vendo que o corpo do amigo que tanto amava já estava sendo comido por vermes, putrefado, podre, exalando o cheiro de morte. Aí Jesus diz, tirai a pedra, eu sou a ressurreição e a vida. O Lázaro vem para fora. E Lázaro saiu, e o defunto saiu. Tá? Morte. Consequência do pecado. O diabo, o tentador, é um enganador desde o princípio. Ele fez com Adão, ele fez com Eva, e faz com todo mundo. Só que tem um detalhe. Antes da morte de Jesus, eu não tinha uma graça tamanha consumada para que eu me agarrasse. Por quê? Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, tem um advogado no céu. Eu peco. Satanás está condenada, filha, ao inferno. Ou eu estou no leito de morte, pensando de que valeu a minha vida. Ou eu estou sepultando o ente querido, pensando como é que a vida é finita. Isso tudo é consequência da natureza pecaminosa. Crianças sendo sepultadas, jovens sendo sepultados. Aí o Espírito Santo diz assim, ei, a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que tivermos vivos, seremos transformados. Ei, quando aquilo que é mortal se revestir na imortalidade, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Aí quando você vê um ente querido descendo a sepultura, quando você vê, por exemplo, alguém no leito de morte com enfermidade terrível, quando você vê essa pessoa assim e você pensa, o que é que eu posso fazer? Quando você vê, o Espírito Santo te lembra, não. Antes de Jesus você não tinha esperança. Mas com a morte dele, a morte foi engolida. A morte morreu na morte do Senhor. A morte morreu na morte de Jesus. Aí quando você peca desesperado, pensando, perdi o Espírito Santo. Perdi a presença. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, tem um advogado no céu. Você se ajoelha, você no seu íntimo, você fala, Jesus, eu pequei. Mas, Pai, eu me arrependo de todo o coração. Senhor, você desce pro joelho um caco, você começa a orar um caco, você começa a orar indigno, mas você levanta com o peito queimando pela presença. Aí você diz, a Satanás. Antes eu não tinha arma. Antes os nossos antepassados não tinham arma de entrar no trono da graça com ousadia, pedir perdão. Nós não podíamos, nós tínhamos que esperar o dia da expiação. Pegar um cordeiro e levar lá. Mas agora eu posso estar no meu leito de morte, eu posso verdadeiramente me arrepender. E ainda que meu corpo seja consumido por vermes no pó da terra um dia ele vai ser ressuscitado em glória. Então Satanás tinha o império da morte. Ele enganava. Os homens caíam no engano, pecavam e eram mortos apedrejados. Pela lei de Moisés eram mortos apedrejados. Pela lei de Moisés eram expulsos do arraial. Mas isso não era capaz de fazê-los parar de pecar. Mas com a morte de Jesus na cruz do Calvário,
com o Espírito de Deus habitando em mim, com conhecimento deste livro, com relacionamento íntimo com Deus, com jejum e oração. Quem pecava? Aí Paulo escreve, gente, vocês estão falando do povo que está lá fora. Adúlteros, mentirosos, caluniadores. Lembrem-se que vocês já foram assim. Aí você conhece um camarada que era cachaceiro, que era adúltero e que hoje é um servo do Senhor. Você pensa, ninguém acreditava mais nesse homem, ninguém acreditava mais nessa mulher. Mas ele já fez promessa para tudo quanto é santo. Não conseguiu parar de pecar, não conseguiu mudar de vida. Mas agora aconteceu algo com essa pessoa, que essa pessoa simplesmente se transformou. É porque avisa aí que Satanás não domina mais o império da morte. Nós temos em quem nos agarrar. Nós temos em quem pedir, a quem pedir para nos santificar. Nós temos alguém que nos livrou, aniquilou o império da morte. Aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Ele até feriu o calcanhar do filho do homem, mas o filho do homem lhe esmagou a cabeça. E ferida na cabeça é ferida mortal. Ferida no calcanhar se recupera, porque ele se recuperou ao terceiro dia, mas ferida na cabeça não. A derrota de Satanás, ela foi concretizada na cruz do Calvário. E livraste todos, versículo 15, os que com medo da morte estavam por toda a sua vida sujeitos à escravidão. Escravos de rituais, escravos do pecado, escravos de dependência de profeta, escravos de dependência da oração do outro, da intercessão do outro, escravos de levar sacrifício no templo, escravos de levar animais para serem sacrificados, escravos. Porque, na verdade, versículo 16, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Gente! Ele poderia ter selecionado o arcanjo Miguel. Você tem uma grande tarefa. Você vai fazer parte do plano da salvação. Mas ele não fez isso, não. Ele olha um homem lá na terra de Ur dos Caldeus. O nome dele é Abrão. Abrão! Talvez foi numa manhã, talvez foi numa madrugada. Sai daí. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. O problema é que esse homem, ele tinha 75 anos e a sua esposa tinha 65, nunca tinha gerado um filho. 25 anos se passaram. Sara tinha 90, Abraão tinha 100, mas Isaac nasceu. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, a genealogia de Jesus vai até Davi. E de repente, centenas de anos se passam, eu vejo uma multidão andando nas ruas empoeiradas e um cego gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Ele preservou uma linhagem inteira, ensinou uma linhagem inteira, santificou uma linhagem inteira, linhagem de carne e osso, de homens que pecaram, que adulteraram, que mentiram. Dentro dessa linhagem, ele colocou uma prostituta chamada Raabe. Dentro dessa linhagem, ele colocou uma estrangeira chamada Ruth. Dentro dessa linhagem, ele colocou uma humilde serva e humilde servo de Nazaré, Maria e José. Dentro dessa linhagem, ele coloca pessoas improváveis. Mas ele separa um povo e desse povo ele faz nascer o seu filho, Jesus Cristo, filho de Davi. Pelo que convinha, outra vez, versículo 17, soberania de Deus, que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Você acha
que Jesus nunca ficou doente? Você acha que Jesus nunca teve falta de nada? Você acha que Jesus nunca sentiu tristeza, angústia, extrema alegria? Você acha que Jesus nunca chorou de cansaço? Que Jesus nunca perdeu as forças físicas? Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ele sabe tudo, 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 tudo. E é por isso que quando você pede no nome de Jesus, Jesus vai diante do Pai e diz: ô Pai, eu estive lá, eu sei como é duro. Ajuda ele, ajuda ela. Ele é o sumo sacerdote, ele é oferta e ofertante. Nós vamos ver isso muito detalhado aqui pra frente, tá? Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, versículo 18, pode socorrer os que são tentados. Tem gente que acha que Jesus foi tentado, então, apenas no deserto. Não, senhores e não senhoras. Jesus foi tentado em tudo. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos da sua vida. A tentação no deserto foi um episódio que ele é descrito com precisão pelos evangelistas, porque ele é um episódio que ele precede, né, o ministério de Jesus. Ele é um episódio que ele é importante para o entendimento da humanidade de Jesus, e ele é um episódio muito importante porque prova o que é tentação e como vencer, né? Pelo poder da palavra de Deus. Então ele é um episódio também que exemplifica para nós como que deve ser a nossa prostração diante de Deus, a nossa devoção diante de Deus, e exemplifica para nós como vencer o diabo. Chegai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Foi isso que aconteceu com Jesus, certo? Mas ele em tudo foi tentado. Então ele sabe o que é tentação, ele sabe como é difícil, né? E tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele venceu o mundo, ele nos prova que também nós podemos vencer com a ajuda do Espírito Santo. Gente, chegamos ao fim do capítulo 2, tá? E a próxima aula agora, capítulo 3. Cristo é superior a Moisés. Lindo, lindo, lindo! E o perigo da incredulidade e da desobediência. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor? Deus, nós te agradecemos por essa aula. Te agradecemos pela sua presença. Te agradecemos pela sua graça, pelo seu Filho Jesus. Te agradecemos porque tanto o Senhor tem falado aos nossos corações. Nos dá força, graça e fé para continuarmos nessa jornada de entendimento. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa e a sua vida no nome de Jesus.